O cheiro de fósforo queimado e de uma colônia masculina forte e amadeirada sempre trazia de volta esperança àquela fria e úmida noite de junho. A noite em que o trinco da porta de entrada estalou secamente, separando-a para sempre da ilusão de felicidade familiar e do status de esposa amada. Tinham-se passado 5 anos, mas a ferida invisível da traição do marido ainda latejava antes de cada mudança de tempo, lembrando-se de si mesma com uma pulsação surda nas têmporas. Olá, queridos amigos! Vocês estão no canal Histórias que Ficaram na Sombra. Eu sou o Vladimir. Deixem de lado seus afazeres por um instante e ouçam um novo conto autoral. E antes de continuarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo e verifiquem se estão inscritos em nosso canal. Tenha uma boa audição. Dona Esperança, chegamos. O baixo grosso e carregado de cigarro do motorista Sebastião rasgou o véu pegajoso das memórias. A porta lateral da velha judiada ambulância da prefeitura abriu-se com um rangido metálico. O ar gélido da serra infiltrou-se instantaneamente pela gola do seu casaco de uniforme. Beliscou suas bochechas com força. O ano de 2003 estava sendo excepcionalmente frio, e agora, às 3 da manhã, o bairro de casas antigas e mal conservadas na periferia de Bela Vista do Sul parecia uma cidade fantasma. Sob as botas grossas da enfermeira, uma fina camada de gelo misturada com barro e cacos de garrafa quebrou-se com um estalido. Esperança segurou com mais firmeza a alça de plástico gasta de sua maleta laranja. Seus dedos, dentro das luvas finas, já começavam a congelar. Ele está ali, debaixo do viaduto. Sebastião, ou Tião, como era conhecido, acenou com a mão na direção dos pilares de concreto, de onde subia um vapor branco e denso. Uns pinguços ligaram de um orelhão, disseram que um tal de Marcos passou mal. Ela apressou o passo. Perto dos blocos de concreto do viaduto, o cheiro era de umidade, mofo e cachaça barata. Sobre um agasalho sujo e rasgado jogado no chão, jazia um homem corpulento. Seu rosto estava escondido por uma barba espessa e descuidada, e na sua têmpora direita, o sangue seco parecia quase preto sob a luz do único poste de iluminação. Esperança ajoelhou-se diretamente na lama gelada. Retirou a luva com o movimento habitual e encostou as costas da mão no pescoço do desconhecido. A pele queimava como se cobre derretido corresse sob ela. Está vivo. Ela sussurrou e uma nuvem de vapor escapou de seus lábios. Mas está com uma febre terrível, uns 40 graus, no mínimo. Talvez septicemia ou uma pneumonia grave. O homem expirou o ar com um chiado pesado e seu peito se contraiu espasmodicamente. Ele tentou abrir os olhos, mas as pálpebras apenas tremeram. Seus lábios secos e rachados moviam-se sem som, como se ele tentasse pronunciar alguma palavra, mas suas forças só davam para um gemido rouco. E agora, Dona Esperança? Tião coçou a nuca, olhando para os trapos do homem. Documento, ele não deve ter nem certidão de nascimento, pelo jeito. O doutor Arcádio vai comer nosso fígado se a gente levar esse coitado para o pronto-socorro. A senhora conhece as novas regras? Sem cartão do SUS, sem documento, não tem atendimento. Ele tá respirando, Tião. Então ele é gente. A voz de Esperança soou calma, mas com aquela entonação firme que o motorista conhecia bem demais. Discutir era inútil. Me ajude a carregá-lo. Até de manhã ele vai congelar aqui ou morrer de infecção. Os dois, com dificuldade, moveram o corpo pesado e febril para a maca. Dentro da ambulância, o ar ficou impregnado com um cheiro de suor, sujeira antiga e algo sutilmente azedo, o odor de uma doença grave. Esperança abriu imediatamente sua maleta. As ampolas de vidro tilintaram. Ela encheu uma seringa com antitérmico, limpou habilmente o ombro sujo do homem com álcool e aplicou a injeção. Leva para o hospital municipal, Tião. É uma questão de minutos, ordenou ela, segurando a cabeça do homem para que não batesse nas laterais com os solavancos da rua esburacada. A ambulância barulhenta cortava a escuridão da noite com a luz fraca de seus faróis. Esperança observava os traços afilados do rosto de seu paciente acidental. Sob a luz dos postes que passavam, ela de repente notou que, apesar da sujeira e da barba desgrenhada, seu rosto não carregava os sinais de anos de alcoolismo. A pele ao redor dos olhos não estava inchada, e uma ruga profunda entre as sobrancelhas espessas denunciava um homem acostumado a pensar muito. Havia algo sutilmente trágico em sua aparência, fazendo Esperança sentir não nojo, mas uma compaixão profunda e dolorosa. O pronto-socorro os recebeu com o cheiro forte de água sanitária e o zumbido monótono das lâmpadas fluorescentes.
A enfermeira de plantão, que cochilava sobre o livro de registro, sobressaltou-se quando as rodas da maca rangeram no piso de cerâmica. Dona Esperança, quem a senhora trouxe? A jovem cobriu instintivamente o nariz com a mão. Temos inspeção da Secretaria de Saúde de manhã. O Dr. Arcádio está pessoalmente conferindo tudo na sala dos médicos. Traga o kit de reanimação rápido. A pressão dele está caindo. Esperança não deu atenção ao pânico da enfermeira, segurando o pulso do homem para sentir o pulso filiforme. O que está acontecendo aqui? Uma voz estridente e irritada soou como um chicote. Do corredor surgiu apressadamente Arcádio Soares, o novo diretor do hospital, um homem corpulento, espremido em um terno importado caro, mas apertado. Seu rosto ficava vermelho, gotas de suor brilhavam em sua testa. Ele olhou para a maca com repulsa, depois fixou seu olhar pesado na enfermeira. Oliveira, você de novo. Doutor, Arcádio torceu os lábios com desdém. Eu emiti uma ordem clara para o setor. Pacientes sem identificação, sem documento e cartão do SUS, não devem ser admitidos. Somos uma instituição pública, não uma casa de caridade. Quem vai pagar pelo leito dele? Você, do seu bolso? Ele precisa de antibióticos na veia, com urgência, e de limpeza cirúrgica no ferimento, Dr. Arcádio. Esperança endireitou-se, olhando diretamente nos olhos pequenos e penetrantes do chefe. Ele tem uma infecção gravíssima. Eu sou uma profissional de saúde e fiz um juramento de ajudar as pessoas. Você é uma enfermeira da equipe de emergência, Oliveira, e sua santa obrigação é seguir o regulamento. Dr. Arcádio explodiu em gritos, cuspindo saliva. Você acha que eu esqueci como, no mês passado, você gastou 3 doses de um antibiótico importado caríssimo com aquela senhora do sítio, que nem era registrada no nosso município? Como você estende o tempo nos atendimentos? Ouvindo as histórias de vida deles, enquanto as estatísticas de eficiência das equipes são prejudicadas? Estatísticas não respiram e não sentem dor, disse Esperança, em voz baixa, mas incisiva. O zumbido das lâmpadas sobre suas cabeças parecia ensurdecedor. Um homem está morrendo na maca, bem aqui, agora. Registre-o como desconhecido em atendimento de emergência. A lei permite isso. A lei aqui sou eu, rosnou o doutor Arcádio, curvando-se ameaçadoramente sobre ela. Minha paciência acabou. Você sistematicamente mina a rentabilidade do hospital e ignora a hierarquia. Escreva seu pedido de demissão agora mesmo, Oliveira, ou eu a demitirei por justa causa, por insubordinação e desperdício de materiais. E quanto a este lixo, ele apontou com um dedo gordo e desdenhoso para a maca. Levem-no de volta para a rua. Segurança. A enfermeira, aterrorizada, encolheu-se contra a parede. Tião, que estava perto da porta, bufou pesadamente, cerrando os punhos enormes. Esperança olhou para Dr. Arcádio. Em seu olhar não havia medo, nem súplica. Apenas um cansaço profundo e infinito de ver como as pessoas facilmente perdem sua humanidade por causa de papéis e relatórios. O pedido de demissão eu escrevo agora mesmo. A voz de Esperança não tremeu. Ela desabotoou o casaco do uniforme com a cruz vermelha e o colocou cuidadosamente sobre o balcão de registro. Engasgue-se com a sua rentabilidade, Dr. Arcádio, mas ele não será jogado na rua. Ela se virou para o motorista. Tião, seu turno acaba em 20 minutos. Você me ajuda? Para onde vamos levá-lo, Dona Esperança? Perguntou Tião com a voz abafada, segurando as alças da maca e ignorando completamente o diretor, cujo rosto estava roxo de raiva. Para minha casa, respondeu. Esperança com firmeza, cobrindo os ombros do doente com seu próprio cachecol de lã. Se o Estado não o quer, então eu mesma vou cuidar dele. A velha ambulância rangia suas molas, balançando sobre os buracos congelados das ruas mal cuidadas de Bela Vista do Sul. Na cabine gelada, o cheiro era forte, uma mistura de fumaça de escapamento e lã úmida. Tião sempre mantinha um velho cobertor de lã de ovelha debaixo do assento. Esperança sentou-se no banco duro e dobrável, segurando firmemente a cabeça do doente com ambas as mãos para que não batesse na lateral de metal nos solavancos. O homem ardia em febre. Dona Esperança, a senhora entende que o doutor Arcádio vai te expulsar com uma marca na carteira de trabalho, não é? Tião não se virou, mas pela forma irritada como ele puxava a alavanca de câmbio, Esperança compreendia seu nível de preocupação. Ele é um homem vingativo, um cão. Amanhã vai espalhar por toda a cidade que a enfermeira Oliveira enlouqueceu. A senhora não vai conseguir mais emprego nesta cidade.
A cidade é grande, Tião, mas a vida de um homem é uma só. Esperança olhava para o perfil afilado do desconhecido, iluminado pelos flashes amarelados dos postes de rua. Eu não podia deixá-lo lá. Imagine o que é estar deitado na sujeira, sufocando de dor, e saber que as pessoas passam por você sem se importar. Tião soltou o ar pesadamente pelo nariz, mas permaneceu em silêncio. O veículo freou bruscamente em frente a um prédio antigo de 5 andares com a fachada descascada. Subir com um homem alto e pesado, inconsciente, até o 3º andar foi uma tarefa terrivelmente difícil. O apartamento os recebeu com um silêncio retumbante e um cheiro de sabonete de lavanda, misturado com um aroma sutil de solidão antiga. Um corredor simples, teto alto, um assoalho de madeira maciça. Houve um tempo em que esta casa parecia para Esperança o auge de seus sonhos, um ninho aconchegante que ela e o marido construíram juntos. Agora, essas paredes pesavam sobre seus ombros, lembrando-a do vazio. Coloque-o aqui, na sala. Esperança rapidamente tirou um cobertor felpudo do grande sofá, cama, e estendeu sobre o estofado um lençol de plástico grosso, de uso hospitalar. O sofá rangeu sob o peso do convidado inesperado. O som ecoou em seus nervos. Foi nesse mesmo sofá que 5 anos atrás seu ex-marido se sentou, girando nervosamente as chaves do carro nas mãos e, desviando o olhar, explicou com um tom monótono que havia conhecido outra mulher que estava cansado dos plantões intermináveis de Esperança, do cheiro de remédios que impregnava sua pele. Naquela época, ela permaneceu em silêncio, sem derramar uma única lágrima, apenas observando-o vestir o casaco. Depois, passou dias sem conseguir se deitar na metade vazia da cama. Tião se mexeu sem jeito, limpando o suor da testa com a manga do casaco. Bom, eu já vou, dona Esperança. Preciso levar a ambulância para a garagem. Se ele começar a ficar agitado ou, Deus me livre, morrer, me liga em casa que eu venho correndo. Obrigada, Tião. Vá com Deus. A porta da frente estalou ao fechar. O silêncio no apartamento tornou-se palpável, pesado, quebrado apenas pela respiração rouca e intermitente do doente. Esperança tirou o casaco do uniforme, lavou rapidamente as mãos na cozinha, acendeu um abajur de cúpula verde e começou a trabalhar. Agora ela não era uma mulher abandonada, nem uma enfermeira demitida, mas um mecanismo de salvação. Primeiro, era preciso livrar o homem de seus trapos mal cheirosos. Esperança armou-se com uma tesoura. O tecido endurecido pela sujeira cedia com dificuldade. A lâmina cortava o material grosso com um som de rasgo. Sob as camadas de suéteres desgrenhados, revelou-se um corpo surpreendentemente forte, embora emaciado. As clavículas se destacavam. O abdômen estava fundo, mas nos ombros largos e nos braços fortes ainda se via uma constituição robusta. Ela encheu uma bacia com água morna, adicionou algumas gotas de solução desinfetante. A esponja áspera deslizava pela pele, lavando a fuligem do viaduto e a sujeira da rua. O homem estremeceu ao toque da umidade. Suas sobrancelhas grossas se uniram sobre o nariz. O ferimento na cabeça parecia feio. Um corte longo e profundo acima da sobrancelha direita. As bordas estavam inflamadas, cobertas por uma crosta de pus. Esperança embebeu um chumaço de gaze em água oxigenada. O líquido sibilou, borbulhando e expelindo o soro sanguinolento. O doente gemeu surdamente, balançando a cabeça. Calma, meu querido, calma, vai ter que aguentar um pouco, murmurava Esperança com uma voz baixa e tranquilizadora, a mesma que usava para acalmar crianças assustadas em seus atendimentos. Ela habilmente aplicou um curativo apertado, fixando-o com um esparadrapo. Restava o mais importante: baixar a temperatura crítica e deter a infecção. Esperança pegou seu estoque de emergência da maleta. O vidro fino das ampolas estalou secamente sob seus dedos e o cheiro de álcool e do forte odor medicamentoso do antibiótico se espalhou. Ela amarrou um garrote de borracha no antebraço do homem, sentindo com os dedos a veia azul e inchada. A agulha perfurou a pele suavemente. Esperança pendurou a bolsa de soro no suporte de um abajur de pé alto e ajustou o gotejador. Gotas transparentes começaram a cair ritmicamente, segundo a segundo. O homem começou a se debater em delírio. Seus dedos agarraram o lençol convulsivamente. Grandes gotas de suor escorriam por seu rosto. Não, escuro, úmido. Ele balbuciava, ofegante, como se uma força invisível pressionasse seu peito. As mãos... Tirem as mãos, pai. Esperança colocou a mão fria em sua testa ardente. A pele queimava. Ninguém vai te tocar.
Você está seguro? Está me ouvindo? Ela acariciava seus cabelos duros e emaranhados, sentindo os músculos tensos sob sua mão relaxarem lentamente. Um calor pesado e há muito esquecido se espalhou em seu peito. Cuidar de alguém fraco e indefeso preenchia o buraco negro deixado pelo seu casamento desfeito. O relógio na cozinha marcava o tempo ritmicamente. Tic-tac, tic-tac. O amanhecer encontrou esperança em uma poltrona funda em frente ao sofá. Do lado de fora, uma manhã cinzenta e fria começava. O vento atirava uma garoa fina e gelada contra o vidro da janela. O soro havia acabado. Esperança removeu cuidadosamente a agulha, pressionando o local com um algodão embebido em álcool. A respiração do homem se tornara regular, profunda. A febre havia cedido. A palidez deu lugar a um leve rubor, e as olheiras profundas que contornavam suas maçãs do rosto pareciam ter se suavizado. Agora que a máscara da agonia pré-morte havia deixado seu rosto, Esperança percebeu que ele tinha traços nobres e regulares. Nele não havia o menor sinal da degradação habitual que marca os rostos dos moradores de rua. Ela foi para a cozinha. A velha chaleira esmaltada começou a apitar no fogão a gás, enchendo o pequeno cômodo de calor. Esperança colocou café solúvel em uma xícara, despejou água fervente. A bebida amarga e escaldante afugentou os últimos vestígios de sono. Ela se sentou à mesa coberta com um plástico e olhou para suas mãos. A pele estava avermelhada por causa dos antissépticos. Naquela manhã, ela deveria ter começado seu turno diurno, ido para a base, recebido as ordens de serviço, trocado algumas piadas com a despachante. Agora, tudo isso era passado. Doutor, Arcádio não estava blefando. Ele assinaria com prazer sua ordem de demissão e ainda acrescentaria a pior anotação possível em sua carteira de trabalho. 20 anos de serviço, centenas de vidas salvas, tudo riscado pela caneta de um carreirista indiferente. Esperança tomou um gole de café, segurando a xícara quente com as duas mãos. Não havia medo do futuro. Havia apenas uma clareza cristalina. Na noite anterior, ela havia feito a única coisa certa. Se tivesse recuado diante de Dr. Arcádio, teria traído não apenas aquele homem sem nome, mas a si mesma, transformando-se em uma engrenagem sem alma de um sistema indiferente. Na sala, as molas do sofá rangeram. Ouviu-se uma tosse rouca. Esperança deixou a xícara de lado e entrou decididamente no cômodo. O homem estava deitado com os olhos abertos. Seu olhar, turvo e desfocado, vagava lentamente pelo teto com o reboco descascado, pelas lombadas dos livros na velha estante, até se fixar na figura de Esperança na porta. Em seus olhos não havia agressividade nem medo, apenas um vazio absoluto e retumbante. Onde? Onde estou? Sua voz soou como o farfalhar de folhas secas. Ele tentou se apoiar nos cotovelos, mas a fraqueza o jogou de volta nos travesseiros. Fique deitado, você não pode se levantar. Esperança aproximou-se suavemente do sofá, ajeitando o cobertor amassado. Você está na minha casa, em Bela Vista do Sul. Você teve uma febre muito alta e uma infecção no sangue, mas a crise já passou. O homem franziu a testa. A ruga entre as sobrancelhas se aprofundou. Ele levou a mão lentamente ao rosto, tocando o curativo na cabeça. Bela Vista do Sul. Repetiu ele, como se estivesse provando o sabor daquelas palavras. E quem? Quem sou eu? Esperança parou, sem tirar as mãos do cobertor. Seu nome é Marcos. Foi o que disseram as pessoas que chamaram a ambulância, os moradores de rua locais. Ele fechou os olhos. Seu rosto refletia um esforço torturante, como se tentasse mover uma pedra pesada. 1 minuto depois, ele abriu os olhos novamente, e neles havia um terror silencioso. Marcos, sussurrou ele, e seus dedos se cravaram na beirada do lençol. Eu não me lembro. Eu não me lembro de absolutamente nada. Nem do meu nome, nem do meu rosto, apenas escuridão e frio. Você não sabe o que eu fiz? Por que eu estava na rua? Shhh! Esperança sentou-se na beirada do sofá, pegando com firmeza a mão grande e áspera dele entre as suas, que estavam quentes. Isso não importa agora. Uma pessoa começa uma nova vida não quando se lembra do passado, mas quando respira pela primeira vez sem dor. Você está respirando, então vai conseguir superar. E a memória vai voltar, com certeza vai voltar. Ela pronunciou essas palavras com a convicção que só ela possuía. Ainda sem saber que segredos sombrios essa memória perdida escondia e o quanto aquele estranho viraria de cabeça para baixo sua própria vida, há muito tempo estável e silenciosa. O final de junho foi úmido e cortante.
O vento gelado varria o asfalto esburacado de Bela Vista do Sul com uma garoa fina, atirando-a nos rostos dos poucos pedestres. Esperança subia com dificuldade os degraus de concreto de seu prédio, ajeitando as alças de sacolas plásticas volumosas. Dentro delas, os produtos mais simples: uma dúzia de ovos, meio quilo de linguiça barata, macarrão a granel e um pão francês. Após a demissão escandalosa, ela precisava contar cada centavo. Dr. Arcádio cumpriu sua palavra. O acerto foi irrisório, alegando alguma infração inventada nas folhas de ponto, e sua carteira de trabalho foi manchada com uma anotação de advertência. No patamar do segundo andar, uma porta rangeu. O cheiro forte de água sanitária e cigarro barato invadiu suas narinas. A vizinha de baixo, a aposentada Dona Clotilde, esfregava o chão com uma vassoura dura. Ao ver Esperança, a velha parou, apoiando-se no cabo. Seus olhinhos fundos brilharam com uma curiosidade ávida. Olá, Esperança. Voltando do mercado, estou vendo. A voz da vizinha escorria uma falsidade melosa. É pesado carregar a sacola sozinha. Embora as fofoqueiras da rua andam dizendo que você agora não está mais tão sozinha assim. Esperança parou. Os dedos, apertados pelas alças das sacolas, estavam dormentes de frio. Mas as palavras da vizinha fizeram um suor frio e desagradável escorrer por sua nuca. Bom dia, Dona Clotilde. Tenho um hóspede doente. Estou cuidando dele, respondeu Esperança com calma, tentando olhar por cima do ombro largo da velha. Doente, você diz? A vizinha estalou a língua, fingindo preocupação. Mas o Tião, da sua antiga base, andou falando por aí que você trouxe um morador de rua de verdade para dentro de casa. Dizem que foi por causa dele que o Dr. Arcádio te mandou embora. Ah, Esperança, você está se arriscando. Essa gente não tem vergonha nem escrúpulo. De noite, ele se levanta e te corta o pescoço por causa de uma correntinha de prata. E aí vai procurar o vento no campo. Lembra como seu próprio marido cuspiu na sua alma? 5 anos atrás, o prédio inteiro comentou quando ele se mudou com as malas para a casa da novinha. E você ainda não aprendeu a lição. Continua com essa sua mania de ter pena de todo mundo. As palavras a atingiram como um soco. A garganta se apertou com um anel seco e espinhoso. O eco da dor antiga, que Esperança acreditava estar enterrada sob uma montanha de plantões, ressuscitou instantaneamente. Ela sentiu quase fisicamente a mesma vergonha, pegajosa de 1998, os mesmos sussurros de compaixão maliciosa pelas suas costas, quando as vizinhas a seguiam com o olhar, como se ela fosse uma leprosa. A traição do marido a esmagou na época, queimou tudo por dentro, e o julgamento alheio apenas jogava sal nas feridas abertas. Minhas lições são a minha vida, Dona Clotilde, disse Esperança, em voz baixa, mas com tanta firmeza que a velha recuou instintivamente, pressionando as costas contra a parede descascada. E a senhora deveria se preocupar com a sua pressão, não com os apartamentos dos outros. Na sua idade, a maldade alheia é o primeiro passo para um AVC. Ela pegou as sacolas e subiu as escadas rapidamente. O coração batia pesado e surdo no peito. As mãos tremiam enquanto a chave girava com um ruído metálico na fechadura. Mas assim que a porta se abriu, a onda de raiva se quebrou contra uma parede inesperadamente densa de aconchego doméstico. O apartamento não cheirava a medicamentos e umidade, como nos últimos dias, mas a batata frita com cebola, alho e chá preto forte. Esperança tirou os sapatos, pendurou o casaco gelado no gancho e foi para a cozinha. Marcos estava em pé junto ao fogão, mexendo com uma espátula de madeira as batatas em uma velha frigideira de ferro. Ele usava uma camisa de flanela do ex-marido de Esperança, um pouco apertada nos ombros largos, mas limpa e passada. A barba, que havia crescido, estava cuidadosamente aparada. Ele encontrara uma tesoura velha no banheiro e seus cabelos limpos, de um tom cinza claro, brilhavam úmidos após o banho. Mas o maior choque foi o som. Tic-tac, tic-tac. Esperança levantou a cabeça. O velho relógio de parede com pesos em forma de pinhas, que esteve pendurado sobre a mesa da cozinha como um peso morto por 5 longos anos, marcava os segundos de forma viva e rítmica. O pêndulo balançava suavemente de um lado para o outro, projetando uma sombra móvel no papel de parede desbotado. Tomei a liberdade, Dona Esperança. A voz de Marcos soou grave e aveludada. Ele desligou o fogão e se virou para ela.
Em seus olhos não havia mais o véu turvo da febre, apenas uma ansiedade profunda e contida. A mola tinha escapado, mas o mecanismo é bom, antigo, confiável. Uma casa não deve viver no silêncio. O relógio tem que andar. Esperança sentou-se lentamente em um banquinho. Aquele homem corpulento, com uma cicatriz assustadora na têmpora, encontrado na sujeira debaixo do viaduto, agora parecia um anfitrião cuidadoso. Você consertou? Ela olhava, hipnotizada, para o pêndulo balançando. Eu sempre planejava chamar um relojoeiro, mas acabei esquecendo. Esqueci como ele soava. Deixe-me guardar as compras. Marcos pegou as sacolas com agilidade e começou a dispor os produtos sobre o plástico da mesa. Ele fazia isso com cuidado, empilhando as embalagens de papelão uma ao lado da outra. Encontrei umas batatas na despensa e um pouco de óleo de soja. Espero que não se importe com a minha iniciativa. Sinto vergonha de ficar deitado como um peso morto enquanto a senhora perdeu o emprego por minha causa. Bobagem. Eu vou encontrar outro trabalho. Tenho mãos. Tenho cabeça. Esperança forçou um sorriso, embora por dentro a tensão ainda vibrasse após a conversa com a vizinha. Eles se sentaram para jantar. As batatas estavam deliciosas, com uma crosta dourada perfeita, salpicadas com orégano seco. Esperança observava seu convidado comer. Os famintos das ruas geralmente engolem a comida avidamente, curvando-se sobre o prato e fazendo barulho ao mastigar. Marcos, no entanto, comia sem pressa. Ele segurava o garfo de alumínio como se fosse de prata, não abria os cotovelos e usava um guardanapo de papel com uma naturalidade elegante, quase aristocrática. Você não é daqui, Marcos. Aliás, tenho certeza de que esse não é o seu nome, disse ela de repente, em voz baixa, afastando o prato vazio. Você tem a fala de quem está acostumado a dar ordens e suas maneiras. Você não é do tipo que passa anos dormindo em porões. O homem parou. O garfo caiu no prato com um tinido. As sobrancelhas grossas se uniram, formando uma ruga profunda e severa. Ele olhou para as próprias mãos, grandes, com calos, endurecidas pelo frio. Tenho medo de dormir. Esperança. Pela primeira vez, ele a chamou sem o dona. Em sua voz havia uma angústia tão nua e primitiva que Esperança sentiu vontade de estender a mão e tocar seu ombro. Assim que fecha os olhos, sonho com terra úmida, escuridão. O cheiro de mofo e pólvora me invade. Sinto mãos ásperas me arrastando por um chão de cimento. Não consigo fazer nada. Meu corpo parece de algodão. Ele ergueu para ela um olhar pesado, cheio de medo. E se eu mereci tudo isso? E se eu for um criminoso, um assassino, um ladrão que foi traído pelos comparsas? E se estas mãos... Ele cerrou os punhos, fizeram coisas terríveis e irreparáveis? E se você abrigou uma fera, Esperança, e nem sabe disso? Criminosos não sentem um medo tão sincero de si mesmos, ela rebateu, suave, mas com firmeza. Eles têm um olhar diferente, vazio, morto. E nos seus olhos, há consciência. E bandidos não citam Machado de Assis de cor sem nem perceber. Ontem, quando sua febre estava baixando, você murmurava. Algum tempo, hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. São essas as palavras de um assassino? Marcos suspirou pesadamente e esfregou o rosto com as mãos, como se tentasse apagar o cansaço. A memória é uma coisa estranha. Lembro-me das palavras, dos sabores. Lembro-me de como dirigir um carro com câmbio manual. Mas quem eu sou? É como se tivessem queimado com ferro em brasa. Um buraco negro. Esperança olhou para sua figura tensa e um plano decidido começou a se formar em sua mente. Dona Clotilde estava certa em uma coisa. Viver na ignorância era perigoso. Não porque Marcos pudesse lhe fazer mal, mas porque aqueles que lhe racharam a cabeça e o deixaram para morrer podiam estar procurando por ele para terminar o serviço. Ela precisava saber a verdade por ele. Esperando o convidado ir ao banheiro, Esperança aproximou-se do telefone de disco vermelho, que ficava numa mesinha no corredor. O plástico estava frio. Ela tirou o fone pesado do gancho, esperou o tom de linha e começou a girar o disco, discando um número de cidade que conhecia de cor. O delegado Paulo Sérgio, da delegacia do bairro, era um velho amigo. Cerca de 10 anos atrás, Esperança literalmente salvou a vida de sua filha mais nova, diagnosticando a tempo uma forma rara de meningite. Desde então, Paulo tinha uma dívida de gratidão com ela. O disco girava com um zumbido. O telefone do outro lado da linha atendeu com um clique. Alô, delegacia. Soou a voz grave e cansada de Paulo. Ao fundo, um rádio tocava. Alguém forreva papéis. Paulo, olá.
É a Esperança Oliveira. Estou atrapalhando? Esperança, minha querida. Para você, eu sempre tenho tempo. A voz do delegado aqueceu instantaneamente. O que aconteceu? Fiquei sabendo que você bateu de frente com o Dr. Arcádio, que voou pena para todo lado no hospital. Bati, Paulo. E o motivo é justamente esse. Preciso da sua ajuda. Extraoficial e muito urgente. Esperança apertou o fone de baquelite frio contra a orelha. Do outro lado da linha, o zumbido e os estalos do antigo equipamento da central telefônica eram audíveis. Paulo. Tem um homem aqui em casa, começou ela, baixando a voz para um sussurro firme. Aquele mesmo por causa de quem o Dr. Arcádio me fez um exemplo. Um homem de uns 45 anos, alto, ombros largos, cabelos grisalhos, tem uma cicatriz profunda, como um corte, acima da sobrancelha direita. Um silêncio pesado pairou na linha. Ouviu-se o delegado acender um isqueiro e dar uma tragada profunda. Esperança, você perdeu o juízo? A voz de Paulo perdeu o calor anterior, tornando-se dura e profissional. Você trouxe para dentro de casa um desconhecido da rua? E se ele for um foragido da justiça? Se tiver sangue nas mãos? Tô mandando uma viatura aí agora mesmo? Nenhuma viatura, Paulo. Esperança inclinou-se para a frente, enrolando o fio espiral do telefone no dedo indicador. Ele perdeu a memória. Amnésia retrógrada total. Os moradores de rua o chamam de Marcos, mas provavelmente não é o nome dele. Ele é educado, tem boas maneiras. Tentaram matá-lo, Paulo. O ferimento na cabeça é terrível, ele sobreviveu por um milagre. Por favor, apenas verifique o nome dele nos seus sistemas. Uma checagem discreta por mim. Paulo ficou em silêncio por um longo tempo, soprando a fumaça ruidosamente. Cicatriz acima da sobrancelha direita, você disse? Ele finalmente pronunciou lentamente. Certo, vou fazer isso. Mas se a coisa ficar feia, Oliveira, eu mesma coloco sob custódia, para sua própria segurança. Amanhã, à noite. Passo aí. Não abra a porta para ninguém. Os baipes curtos interromperam a conversa. Esperança colocou cuidadosamente o fone no gancho. Uma corda tensa de ansiedade vibrava dentro dela. Os 2 dias seguintes transcorreram em um ritmo estranho e incomum. O apartamento, que por anos fora preenchido apenas pelo zumbido da geladeira velha e pelo barulho dos carros na rua, de repente ganhou vida. Marcos revelou-se um homem de ação. Observá-lo era ao mesmo tempo surpreendente e amargo. Amargo, porque Esperança o comparava involuntariamente ao seu ex-marido. Ele, que viveu com ela por 15 anos, não sabia onde ficava o alicate e preferia chamar um encanador para consertar uma torneira que pingava. Marcos, no entanto, mal se recuperou e já se pôs a trabalhar em silêncio. A casa cheirou a serragem e óleo de máquina. Ele consertou a perna bamba de um banquinho da cozinha. Lubrificou as dobradiças das portas internas, que agora se abriam sem fazer barulho. À noite, ele se sentava perto do abajur de cúpula verde, afiando as facas de cozinha numa velha pedra de amolar. Vapt, 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 vapt. O som rítmico e calmante enchia Esperança de uma sensação de segurança há muito esquecida. Ela queria parar o tempo, esconder aquele homem perdido do mundo inteiro para preservar o calor frágil em sua casa vazia. Mas o eco da dor alheia já estava à porta. No final do 3º dia, quando o crepúsculo cobriu Bela Vista do Sul com um azul escuro, a campainha tocou de forma breve e insistente. 2 toques, depois mais um. O sinal combinado de Paulo. Esperança jogou um chale de lã sobre os ombros e abriu a porta. O delegado entrou no corredor, junto com nuvens de vapor gelado. Sua jaqueta de couro cheirava fortemente a tabaco e gasolina. O rosto de Paulo estava sombrio, impenetrável. Ele lançou um olhar rápido e penetrante em direção à porta fechada da sala. "Ele está aí?" perguntou o delegado em voz baixa. Esperança assentiu. A respiração ficou presa por um mau pressentimento. Paulo abriu a jaqueta, tirou do bolso interno uma folha de fax dobrada em 2 e a entregou a ela. O papel sussurrou desagradavelmente sob os dedos trêmulos de Esperança. Sob a luz fraca da lâmpada do corredor, ela viu uma fotografia em preto e branco, um pouco borrada. Da folha, olhava para ela um homem de rosto liso, barbeado, vestindo um terno elegante e gravata. Os traços eram mais duros, mais confiantes, mas não havia dúvida. Os olhos fundos, a curva característica dos lábios, as maçãs do rosto largas. Era o seu Marcos. "Conheça", Esperança disse Paulo com a voz abafada, tirando o boné. "Constantino Eduardo de Almeida, 45 anos, natural da capital do estado, Porto Claro.
Esperança cravou os olhos nas letras sob a fotografia. A garganta secou. Quem é ele, Paulo? Quem ele matou? Ele não matou ninguém, Esperança. Quiseram matá-lo. O delegado apoiou-se pesadamente na parede. Ou melhor, todos pensavam que ele estava morto até hoje. O pai do seu hóspede, Eduardo de Almeida, é o ex-procurador-geral do Estado, um homem de pulso firme e honestidade inabalável. Um ano atrás, um poderoso chefe do crime organizado ofereceu a Eduardo uma propina enorme para livrar seu sobrinho da prisão por um crime grave. O velho recusou na hora, ameaçou prender os dois. Paulo fez uma pausa, escolhendo as palavras. Na sala, uma tábua do assoalho rangeu. Marcos andava pelo cômodo, sem suspeitar que do outro lado da parede seu destino estava sendo decidido. Os bandidos sequestraram. Constantino continuou o delegado, sua voz tornando-se quase sem vida. Mantiveram-no em um porão, torturaram, exigindo que o procurador arquivasse o caso. Mas Eduardo de Almeida não cedeu. Ele acreditava na lei mais do que na baixeza humana. Uma semana depois, enviaram-lhe as roupas queimadas e o crucifixo do filho. Encontraram um local de incêndio nos arredores da cidade. A mãe de Constantino não suportou a notícia. Infarto fulminante. Foi enterrada 2 dias depois. O procurador perdeu toda a família de uma vez, aposentou-se e vive recluso, consumido pela culpa por sua integridade. As palavras do delegado caíam pesadamente, como pedras em um poço fundo. O eco de uma dor alheia e insuportável atingiu Esperança com força. Ela imaginou um velho de cabelos brancos, quebrado, olhando todas as noites para as poltronas vazias em sua casa, culpando-se pela morte de seus entes mais queridos. Essa dor ela entendia. Ela mesma passou anos remoendo a culpa após a partida do marido, procurando seus próprios erros. Mas a tragédia do velho procurador era incomparavelmente mais terrível. Como ele escapou? Sussurrou Esperança, olhando para a porta fechada da sala. Eles o golpearam forte na cabeça. Por um milagre, aparentemente, conseguiu sair, arrastou-se até o nosso bairro e aqui uns ladrõezinhos locais o encontraram, roubaram o que podiam e o deixaram para congelar. Paulo pegou suavemente a cópia do fax de suas mãos. Já entrei em contato com os colegas de Porto Claro. Amanhã de manhã, Eduardo de Almeida estará aqui. Esperança fechou os olhos. O espaço ao seu redor balançou. Amanhã de manhã, o conto de fadas terminaria. O homem cujas mãos trouxeram calor à sua casa congelada partiria para sua vida real e complicada. Ele não era um andarilho sem nome. Era filho de um homem influente, vítima de uma vingança cruel. Entre eles havia agora um abismo intransponível do passado alheio. Certo, Paulo. Esperança forçou-se a endireitar as costas. Em sua voz soou a habitual compostura de enfermeira, por trás da qual ela escondia sua própria vulnerabilidade. Obrigada. Eu vou prepará-lo. O delegado assentiu, apertou sua mão fria e saiu silenciosamente para o corredor. Sozinha. Esperança ficou parada por um longo tempo no corredor escuro. O tic-tac do relógio na cozinha agora parecia o som de uma contagem regressiva. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e empurrou a porta da sala. Era hora de acertar as contas com o passado. A luz amarela do velho abajur de pé destacava na penumbra da sala a figura corpulenta do homem. Ele estava sentado na poltrona funda, curvado sobre um volume de Machado de Assis que encontrara na estante. As páginas secas sussurravam suavemente. O cômodo cheirava ao tecido aquecido da cúpula do abajur e a chá preto recém-preparado. Esperança parou na porta. Seus dedos apertavam com força a borda do xale de lã. Como destruir aquela paz frágil recém-conquistada? Como dizer a um homem que seu retorno à vida foi pago com a morte da mãe e o destino quebrado do pai? O homem levantou a cabeça, percebendo sua respiração irregular, marcou a página com o dedo e fechou o livro. Esperança, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? O Dr. Arcádio voltou a incomodar? Sua voz soou calma, mas um vinco de tensão se formou no canto de seus lábios. Não tem a ver com o Dr. Arcádio. Ela entrou no cômodo, sentou-se na beirada do sofá, tentando manter as costas nem estêcio retas. O assoalho de madeira rangeu levemente sob seu peso. O delegado esteve aqui, um velho amigo meu. Pedi a ele para fazer umas investigações extraoficialmente. Perdoe-me por essa iniciativa. O homem colocou lentamente o livro na mesinha de centro. Seus ombros largos se enrijeceram, tornando-se um bloco monolítico. Ele esperou, sem interromper,
Apenas sua respiração se tornou ruidosa, ofegante. Seu nome é Constantino, Constantino Eduardo de Almeida. As palavras saíam com dificuldade, como se a esperança estivesse movendo pedras secas. Você tem 45 anos, nasceu e morou em Porto Claro. Ele repetiu o nome apenas com os lábios. Constantino. O som pairou no ar. O rosto do homem se transformou em uma máscara cinzenta e imóvel. Nenhuma revelação, nenhuma alegria de reconhecimento, apenas um eco surdo e cauteloso em algum lugar no fundo de suas pupilas. Seu pai, Eduardo de Almeida, era o procurador-geral do Estado. Esperança se forçou a olhar diretamente em seus olhos, para transmitir um pingo de sua confiança. Um homem de uma honestidade inabalável. 1 ano atrás, ele se recusou a aceitar suborno de um criminoso local, se recusou a arquivar um processo contra o parente dele, em retaliação. Em retaliação, eles pegaram você. Constantino se inclinou bruscamente para a frente. Os dedos se cravaram nos braços da poltrona com tanta força que o velho estofado rasgou com um gemido. O foco de sua percepção mudou. Dentro de sua cabeça foi como se uma corda esticada se rompesse. Um flash de luz branca e ofuscante cortou seus olhos. O cheiro de sabonete de lavanda e poeira de livro no apartamento de Esperança foi subitamente substituído pelo odor nauseante de cimento úmido, ferrugem e sangue coagulado. Ele sentiu uma dor fantasma nos pulsos, o atrito áspero de uma corda de nylon arrancando a pele até a carne. Ouviu o som surdo e úmido de um golpe com uma barra de ferro, o gosto de metal nos lábios partidos, e através desse terror primitivo, outro som se abriu caminho. A voz suave e rachada de sua mãe, chamando o seu nome na infância distante. Mãe. Ofegou Constantino, agarrando as têmporas com as mãos. A cicatriz acima da sobrancelha direita ficou vermelha, pulsando no ritmo frenético de seu pulso. Onde está minha mãe? Esperança atravessou o cômodo impulsivamente. Ajoelhou-se diante dele e cobriu firmemente suas mãos frias e trêmulas com as suas, que estavam quentes. Aguente firme, Constantino. Eu imploro, aguente firme. Sua voz falhou em um sussurro vibrante. Os bandidos enviaram ao seu pai suas roupas queimadas e um crucifixo. Eles simularam um assassinato para quebrar o procurador. Sua mãe, ela não suportou a notícia. Um infarto fulminante. Ela se foi. O silêncio que caiu sobre o cômodo após essas palavras foi mais assustador do que qualquer grito. Constantino não chorou. Seu corpo era sacudido por um tremor forte e incontrolável. Ele olhava através de Esperança, através do papel de parede amarelo da sala, vendo diante de si o que para sempre seria seu inferno pessoal. A consciência de sua própria culpa, a culpa do sobrevivente, pousou em seu peito como uma lápide pesada, espremendo o ar que restava. Por minha causa. Ele engasgou, movendo com dificuldade a língua seca. Ela morreu por minha causa. E meu pai? Como ele vive com isso? Como ele acorda de manhã, sabendo que sua decisão matou sua família? Não se atreva, repreendeu Esperança, dura, quase com raiva, apertando seus dedos até doer. Não se atreva a culpar, Lu ou a si mesmo. Os culpados são aqueles que levantaram a mão contra você. Seu pai estava defendendo a lei. Se todos cedessem aos bandidos para ter paz, já teríamos nos transformado em um bando de animais selvagens. Ele acreditava na justiça e pagou o preço mais terrível por essa fé. Amanhã de manhã, Eduardo de Almeida estará aqui. Você precisa receber Lu vivo e forte. Por ele, pela memória de sua mãe. Constantino lentamente voltou seu olhar desfocado para ela. A umidade finalmente rompeu a represa, acumulando-se nos cantos de seus olhos inflamados. Ele se afundou na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Esperança permaneceu sentada no chão ao lado dele, apenas presente, compartilhando seu calor enquanto seus ombros tremiam. Ela conhecia aquele sentimento. Quando o mundo desaba, as palavras são inúteis. É preciso apenas que alguém respire ao seu lado. Eles passaram o resto da noite na cozinha. Esperança preparou um chá forte com erva cidreira. Sentaram-se um de frente para o outro, sob a luz irregular de uma única lâmpada. Lá fora, o vento frio de junho uivava. Constantino falava pouco. Fragmentos de memórias voltavam para ele em solavancos dolorosos. Ele se lembrava do cheiro do tabaco de seu pai, do rangido de sua pasta de couro, das mãos de sua mãe cheirando a baunilha e bolo de fubá. Lembrava-se de seu próprio escritório em uma construtora, das plantas,
do barulho das escavadeiras. Cada detalhe recuperado causava dor física, como se o sangue estivesse lutando para passar por veias há muito tempo comprimidas. Esperança ouvia, acariciando ritmicamente a superfície áspera de sua xícara de cerâmica. Dentro dela crescia um vazio surdo e pegajoso. Aquela noite era uma despedida. Amanhã, uma vida alheia e imensa entraria em sua casa e levaria Constantino embora. Ele tiraria a velha camisa de flanela de seu ex-marido, vestiria roupas boas e partiria para Porto Claro, para seu mundo real, onde não havia lugar para uma enfermeira demitida de um prédio antigo e descascado. De repente, ela se deu conta de que aquele curto período de tempo, enquanto ele era apenas Marcos, um homem perdido e dependente dela, havia se tornado o ponto mais luminoso de sua vida nos últimos 5 anos. Desfazer essa ilusão estava sendo mais doloroso do que ela esperava. O amanhecer foi turvo, cinza claro. Por volta das 9 da manhã, o pátio foi preenchido pelo ronco grave de um motor de carro. Esperança foi até a janela, afastando a beirada da cortina de renda. Um Opala preto, carro oficial, aproximava-se lentamente do prédio, balançando sobre os buracos congelados. Uma nuvem espessa de vapor saiu do escapamento. A porta se abriu. Um homem idoso e magro pisou no asfalto limpo de gelo. Ele usava um casaco de lã grosso, abotoado até o pescoço, e um chapéu de feltro. Apoiava-se em uma bengala maciça com cabo de madeira. Apesar da idade e da evidente fragilidade física, suas costas permaneciam perfeitamente retas. A postura de um homem acostumado a carregar o peso insuportável da responsabilidade. Eduardo de Almeida levantou a cabeça, olhando para as janelas do terceiro andar através das lentes grossas de seus óculos. Mesmo àquela distância, Esperança sentiu o peso daquele olhar. Nele, lia-se uma esperança ardente misturada a um medo pânico de engano. E se o delegado tivesse se enganado? E se lá em cima estivesse um estranho, apenas vagamente parecido com seu filho morto? Ele chegou, disse Esperança em voz baixa, virando-se para Constantino. Ele estava parado no meio do cômodo, o rosto pálido como giz, a cicatriz destacando-se como uma linha vermelha viva. Ele engoliu em seco, ajeitando as bordas da camisa com os dedos desobedientes. A pesada porta de metal do prédio bateu. Constantino deu um passo incerto em direção ao corredor. Depois parou, como se tivesse esbarrado em uma parede invisível. Eu não consigo, ele ofegou, e em sua voz soou o desamparo de uma criança pequena. Tenho medo de olhar nos olhos dele. Você consegue? Esperança aproximou-se e colocou firmemente ambas as mãos em seus ombros, forçando-o a olhar lá. O perdão é o trabalho mais difícil do mundo para vocês dois, mas vocês vão conseguir. A campainha tocou breve e decidida. Esperança soltou seus ombros, caminhou pelo corredor e abriu a porta. A porta rangea se abrir, deixando entrar no corredor um fluxo de ar gelado da escada e o cheiro de tabaco caro. No limiar estava Eduardo de Almeida. De perto, seu rosto parecia esculpido em granito cinza. Rugas profundas cortavam suas bochechas encovadas. Os lábios eram uma linha fina e sem cor. Ele olhou para a Esperança, apoiando-se levemente na bengala. Em seguida, desviou o olhar para trás dela. A bengala escorregou de seus dedos enfraquecidos e caiu no chão com um baque surdo. Eduardo de Almeida deu um passo à frente. Suas mãos, marcadas pela pigmentação da idade e por veias azuis e inchadas, estenderam-se em direção ao rosto de Constantino. Constantino deu um passo ao seu encontro. Naquele momento, ele parecia enorme ao lado do pai, definhado pela dor. Tino, meu filho. A voz do velho procurador falhou em um grasnido rouco e rachado. Eduardo de Almeida tocou a cicatriz avermelhada acima da sobrancelha do filho. Seus dedos ásperos e inflexíveis tremiam. O velho cheirava remédio para o coração, a gelo e a tabaco amargo. Esse cheiro instantaneamente destravou camadas de memórias bloqueadas na mente de Constantino. Constantino, com cuidado, temendo quebrar aquela figura frágil e mole, abraçou os ombros magros do pai. 2 homens adultos e fortes estavam parados no corredor apertado de um apartamento estranho, chorando. Esperança viu as costas do procurador tremerem convulsivamente sob o tecido grosso do pesado casaco de inverno. No ar, pairava uma dor tão densa e palpável, misturada a um alívio inimaginável, que respirar se tornou fisicamente difícil. Esperança recuou silenciosamente para a cozinha, fechando a porta com cuidado. Não havia lugar para ela naquele espaço sagrado e sofrido da dor e da ressurreição alheias. Na cozinha, a geladeira velha zumbia ritmicamente. Esperança sentou-se em um banquinho.
segurando com as mãos uma xícara de faiança com o chá já frio. O mesmo chá com erva cidreira que eles tomaram durante a noite. Na beirada do pires havia um torrão de açúcar que Constantino esquecera. Um detalhe pequeno e insignificante, mas que por algum motivo a feriu dolorosamente. Do outro lado da parede fina, ouvia-se um zumbido baixo e entrecortado de vozes. Eu coloquei a lei acima do sangue, meu filho chegou até ela, voz surda e cheia de remorso de Eduardo de Almeida. Pensei que estava servindo a uma verdade superior, não fiz o acordo. E a verdade dele se revelou com dentes de lobo e rasgou nossa família em pedaços. Sua mãe, Lena, ela simplesmente se apagou em 2 dias, quando nos trouxeram aquele crucifixo queimado. Eu a matei com a minha inflexibilidade. Não, pai! A voz de Constantino falhou. Nela soou uma amargura furiosa e desesperada. A culpa é minha. Eu não consegui reagir naquele porão, quando eles estavam quebrando meus ossos. Eu só rezava para desmaiar. Eu fui covarde, eu fui fraco. Que fraqueza, Tino. O velho rebateu com uma força tão fervorosa que Esperança estremeceu involuntariamente. Você saiu do túmulo, você sobreviveu. Para mim agora, não há lei mais importante do que a sua respiração. Esperança olhava para o pêndulo balançando do relógio de parede. O eco da dor alheia penetrava em sua pele. Como era terrível carregar a responsabilidade por uma família destruída. Eduardo de Almeida estava disposto a queimar nas chamas de sua própria culpa, apenas para ter o filho de volta. Seu ex-marido, ao fazer as malas 5 anos atrás, não sentiu nem um décimo de tal tormento. Ele simplesmente entrou em uma nova vida conveniente, deixando Esperança para juntar os cacos. E aqueles dois, tendo passado pela tortura e pela morte, encontraram em si a força para o perdão. 1 hora depois, a porta da cozinha rangeu suavemente. No limiar, surgiu Eduardo de Almeida. Sem o casaco pesado, ele parecia ainda mais frágil, mas sua postura permanecia impecavelmente reta. Dona Esperança. O velho pronunciou seu nome com o mais profundo, quase antiquado respeito. Permita-me entrar. Entre, por favor, doutor Eduardo. Quer um chá fresco? Ela se levantou solicitamente, feliz por ter algo para ocupar as mãos. Não, obrigado. Sente-se, por favor. Ele se sentou no banquinho em frente a ela. Em seus olhos desbotados havia uma gratidão tão profunda e pura que Esperança se sentiu sem graça. O procurador suspirou pesadamente, cruzando as mãos secas sobre a toalha de plástico. Eu vivi 1 ano em um inferno absoluto, falando com as paredes vazias, pedindo a Deus apenas uma coisa, que me levasse para junto de minha esposa. E hoje a senhora me devolveu o sentido de respirar. O delegado me contou tudo, sobre o seu conflito com a direção, sobre como a senhora, arriscando tudo, levou um andarilho sem nome para sua casa. Ele lentamente tirou um envelope grosso do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. Eu sei que aquele canalha do Soares a deixou sem emprego. Aqui está uma pequena quantia para os primeiros tempos. Não é um pagamento, Dona Esperança. Entenda-me bem. A vida não tem preço, não se pode comprá-la. É apenas a tentativa de um velho de proteger a pessoa que salvou seu único filho. Esperança, suave, mas inflexivelmente empurrou o envelope de volta para a beirada da mesa. Dentro dela, uma onda teimosa e dura de orgulho se ergueu. Guarde, doutor Eduardo. Eu não negocio misericórdia. O Constantino precisava de ajuda médica. Ele estava começando a ter uma septicemia. Eu sou enfermeira. No meu lugar, qualquer profissional de saúde que não perdeu a consciência teria feito o mesmo. Não preciso do dinheiro dos outros. O procurador olhou para ela por um longo tempo com um olhar perspicaz e penetrante. Depois assentiu silenciosamente e guardou o envelope de volta no bolso interno. Uma pessoa de uma estirpe rara, Esperança. Hoje em dia, quase não se fazem mais como a senhora. Nós vamos para Porto Claro. O Tino precisa de bons cuidados médicos. Precisa refazer os documentos e, o mais importante, acionar velhos contatos. Agora que meu filho está vivo, terei força e poder para transformar aqueles desgraçados em pó. Farei com que paguem por cada lágrima de minha esposa. Constantino entrou na cozinha. Esperança prendeu a respiração involuntariamente. A postura curvada do homem perdido desaparecera. Diante dela estava um homem confiante. Embora exausto, pertencente a um mundo completamente diferente e inalcançável. Esperança. Ele a olhou com um olhar longo e pesado. Em sua voz soava uma amargura genuína, mas também determinação. Eu preciso ir? Meu pai não está bem. E há muita sujeira jurídica e burocrática pela frente. Mas eu
Eu nunca esquecerei esta casa, seu cuidado, este relógio. Ele lançou um olhar rápido para o pêndulo que balançava ritmicamente. Ela forçou um sorriso. O sorriso saiu frágil, como uma folha seca de outono. Vá, Constantino. Você precisa retomar sua vida real. Cuide de seu pai. Ele precisa de seu apoio agora mais do que nunca. Ela não estendeu a mão para um aperto. Tinha medo de que, se tocasse suas mãos largas e quentes, toda a sua alardeada compostura se despedaçasse. Constantino hesitou. Suas maçãs do rosto tremeram, como se ele estivesse prestes a dizer algo mais, algo incrivelmente importante que pairava na ponta da língua. Mas Eduardo de Almeida já estava parado na porta de entrada aberta, apoiando-se pesadamente na bengala. Adeus, Dona Esperança. As portas da minha casa estarão sempre abertas para a senhora, disse o velho procurador, inclinando levemente a cabeça grisalha. Vão com Deus, ela respondeu em voz baixa. Constantino lançou-lhe um último olhar penetrante, no qual se misturavam dor, gratidão e promessas não ditas, e então saiu para o corredor. A porta estalou bruscamente. O som metálico a separou do destino alheio, como uma cortina de teatro que se fecha. O apartamento ficou instantaneamente silencioso. O tic-tac do relógio da cozinha, que ainda ontem alegrava seus ouvidos, agora soava oco, marcando ritmicamente os segundos da pesada solidão que retornara. Tic-tac, tic-tac. O som batia em suas têmporas como uma zombaria. Esperança caminhou lentamente até a sala. No sofá, o cobertor felpudo estava dobrado em um quadrado perfeito. O ar no cômodo ainda guardava o cheiro sutil de sua presença. Ela se sentou na beirada do sofá, passando a mão pelo tecido grosso. No peito, um vazio frio e sugador se expandia, expulsando todo o oxigênio. As ilusões são uma coisa terrível, a mais destrutiva do mundo. Ela mesma inventara um belo conto de fadas sobre como duas solidões feridas poderiam salvar uma outra naquele prédio frio de 5 andares. Mas, na realidade, filhos de procuradores gerais não ficam com enfermeiras desempregadas. Eles têm seu próprio mundo grande. Porto Claro, tribunais, apartamentos enormes, status e poder. E o destino dela era contar centavos para comprar macarrão barato, ouvir as fofocas maldosas da vizinha Clotilde e encarar a velhice diante de uma televisão murmurante. Esperança fechou os olhos. Um espasmo apertou sua garganta como um nó doloroso. Milagres não existem. A vida não é um romance com final feliz. É preciso apenas cerrar os dentes e seguir em frente. Amanhã, ela compraria o jornal de classificados e começaria a procurar um emprego, qualquer um, apenas para não enlouquecer naquele silêncio retumbante. Passaram-se 7 longos dias desde aquela manhã nebulosa em que o Opala preto do governo levou Constantino embora. Esperança estava sentada à mesa da cozinha, passando metodicamente um lápis pelas páginas amareladas do jornal A Voz de Bela Vista. Cheirava a tinta barata de gráfica e a óleo de soja queimado. Dona Clotilde, no andar de baixo, estava novamente preparando suas almôndegas de cebola. Na xícara, um chá preto vazio esfriava. O açúcar acabara no dia anterior e Esperança não comprara mais. Era preciso economizar cada centavo. Precisa-se de técnica de enfermagem para consultório odontológico. Idade até 35 anos, leu ela em voz alta a linha seca do anúncio e arriscou com um movimento brusco. Precisa-se de cuidadora para paciente acamado. Salário a combinar. Ela suspirou pesadamente, largando o lápis. Nesses 7 dias, ela visitou 4 instituições da cidade. Em todos os lugares, o roteiro se repetia com uma precisão torturante. Primeiro, os funcionários do RH acenavam com respeito ao ver seus 20 anos de experiência na linha de frente do serviço de emergência. Em seguida, abriam sua carteira de trabalho, viam a anotação recente, feita com a caligrafia vistosa de Arcádio Soares, e seus rostos se tornavam de pedra. Uma demissão por justa causa por grave violação de instruções de serviço e insubordinação no início dos anos 2000 funcionava como uma marca. Ninguém queria se envolver com uma enfermeira problemática. O sistema protegia a si mesmo, expelindo aqueles que ousavam ir contra as regras. Esperança foi até a janela. O vidro gelado queimava seus dedos. Lá embaixo, na lama cinzenta do pátio de junho, pardais encolhidos ciscavam. Talvez eu deva ir embora? Um pensamento amargo passou por sua mente. Vender este apartamento, comprar uma casinha no interior, ter uma horta.
Quem precisa de mim aqui? Mas por dentro, uma onda teimosa e dura de resistência se erguia. Desistir significaria admitir a razão de Soares, admitir que a misericórdia é um crime pelo qual se paga com o exílio. Ela se lembrou do olhar pesado e cheio de gratidão do velho procurador Eduardo de Almeida. Lembrou-se de Constantino. Eles conseguiram sobreviver a um verdadeiro inferno. Será que ela se quebraria por causa da baixeza de um burocrata mesquinho? Esperança fechou o jornal com decisão, pegou seu casaco de lã batido do cabide e amarrou firmemente um lenço de lã. Hoje, ela iria à Unidade Básica de Saúde número 3. Dizem que lá há uma grande falta de pessoal na sala de procedimentos. Ela conseguiria. Enquanto isso, no espaçoso escritório do diretor do hospital municipal, reinava um conforto sufocante. Os aquecedores estavam tão quentes que o ar parecia seco e denso. Arcádio Soares estava sentado atrás de uma mesa maciça e polida, com um nó da gravata de seda afrouxado. Diante dele, um prato de porcelana com restos de filé e um picles mordido. No ar, pairava um aroma forte de uísque caro e um perfume masculino adocicado. Dr. Arcádio estava de excelente humor. A demissão de Oliveira servira como um exemplo perfeito para toda a equipe. Agora, as equipes de emergência trabalhavam como relógios, 100 minutos extras nos atendimentos, 100 ampolas gratuitas para velhos doentes e sem teto. As estatísticas de rentabilidade subiam e, com elas, os ganhos não oficiais do próprio diretor. Ele estendeu a mão para a gaveta inferior da mesa, que era trancada com uma chave separada. Lá, em uma pasta de couro grossa, estavam as notas fiscais de descarte de um lote de antibióticos raros. Os medicamentos supostamente estragaram devido a uma falha no armazenamento refrigerado. Na verdade, as caixas foram discretamente enviadas para farmácias particulares da cidade vizinha e o bolso de Soares ficou mais pesado com um maço considerável de notas altas. Otimização de processos, ele murmurou com presunção, arrumando os papéis. O governo não vai ficar mais pobre e as pessoas precisam saber se virar. Soares não pensava naqueles que ficaram sem os medicamentos vitais. O eco da dor alheia nunca alcançava seu escritório acolchoado. Ele não via como, nos leitos, os pacientes com pneumonia sufocavam com uma tosse pesada, recebendo análogos baratos que não produziam o efeito desejado. Para ele, o hospital não era um templo de salvação, mas uma fábrica para a produção de seu bem-estar pessoal. Alguém bateu timidamente na porta. Entrez, rosnou Soares, empurrando rapidamente a gaveta e assumindo a máscara de um líder severo. No limiar, surgiu a enfermeira-chefe do pronto-socorro. Seu rosto parecia uma folha de papel e seus lábios tremiam. Os dedos torciam nervosamente a borda de seu jaleco branco. Doutor Arcádio, tem visita para o senhor. Ela engoliu em seco, incapaz de terminar a frase. O que você está gaguejando, minha cara? Soares fez uma careta de desagrado, puxando para si um formulário de relatório em branco. Se está reclamando de novo da falta de ataduras, já disse na reunião. Fervam e lavem as velhas. Não, é uma comissão. Da Promotoria de Justiça de Porto Claro, gaguejou a enfermeira e recuou, como se temesse ser varrida por um furacão invisível. Soares congelou. A mão rechonchuda com uma caneta tinteiro cara pairou no ar. O escritório ficou subitamente silencioso. 3 homens entraram pela porta. Na frente, um homem alto, de meia idade, em um terno azul escuro. Seu olhar era penetrante, frio e pesado. O olhar de um homem acostumado a expor os podres dos outros. Atrás dele, seguiam 2 homens fortes uniformizados, da Delegacia de Crimes Financeiros. Diretor Arcádio Soares, a voz do investigador soou seca, sem qualquer entonação emocional. Ele tirou do bolso interno um distintivo e o abriu. Promotor de Justiça adjunto, titular da Promotoria de Investigação Criminal de Porto Claro, Dr. Siqueira. Estamos realizando uma auditoria não programada das atividades financeiras e administrativas de sua instituição médica. Um peso de chumbo se espalhou pelo peito de Soares. A gravata de repente se transformou em uma forca, cortando seu oxigênio. Gotas de suor brotaram instantaneamente em sua testa larga, formando grandes pérolas. Mas, por favor, que auditoria? Ele tentou forçar um sorriso condescendente, mas os lábios não obedeceram, contorcendo-se em uma careta patética. Nossos documentos estão em perfeita ordem. Passamos por uma inspeção da Secretaria Municipal de Saúde no mês passado.
A Secretaria Municipal não nos interessa, Dr. Soares. Siqueira caminhou até a mesa sem pedir permissão e colocou sobre a superfície polida uma pasta cinza e grossa. Estamos interessados nos autos de descarte fictícios de medicamentos controlados e nas queixas de pacientes sobre recusa de atendimento de emergência. Em particular, o caso recente em que o senhor ordenou que um homem com traumatismo craniano grave e pneumonia aguda fosse jogado na rua. Soares sentiu a boca secar. A língua tornou-se áspera, desajeitada. O andarilho, aquele mesmo andarilho sujo por causa de quem ele expulsou aquela oliveira teimosa. Mas o que a Promotoria de Justiça do Estado tinha a ver com isso? Ninguém moveria promotores de alto escalão por causa de um mendigo qualquer. Aquele homem, ele estava sem documentos, murmurou o diretor, sentindo seu mundo bem construído e confortável desmoronar rapidamente. Eu agi estritamente de acordo com o protocolo. O protocolo, o senhor vai citar no seu depoimento, cortou o promotor com dureza. A partir deste momento, o senhor está afastado de suas funções de diretor. Por favor, desocupe a cadeira e entregue as chaves do cofre e da gaveta debaixo da mesa também. Arcádio Soares levantou-se com dificuldade. As pernas pareciam de algodão. Ele olhou para seu uísque caro, para o prato de porcelana, para o retrato na moldura pesada. O bumerangue kármico, lançado por sua própria ganância e crueldade, completou seu ciclo e o atingiu em cheio na testa. O eco da dor que ele semeou por tanto tempo e tão metodicamente ao seu redor finalmente alcançou seu criador. A saída de Arcádio Soares do prédio do Hospital Municipal parecia um cortejo fúnebre, desprovido de qualquer compaixão. De ambos os lados do longo corredor, que cheirava a cloro e cera barata para o linóleo, a equipe médica se enfileirou. Médicos, auxiliares, motoristas de ambulância permaneciam em silêncio, pressionados contra as paredes pintadas com tinta a óleo. Nesse silêncio, lia-se um veredito coletivo severo. Ninguém disse uma palavra, mas cada olhar lançado às costas do ex-chefe queimava mais do que ferro em brasa. Soares caminhava com um passo irregular e vacilante. Seu rosto inchado estava coberto de manchas vermelhas. A gravata de seda à cara estava irremediavelmente torta. Os investigadores carregavam atrás dele caixas de papelão pesadas, cheias de documentos apreendidos, notas fiscais falsas, folhas de pagamento duplicadas, ordens de demissão ilegais. O eco da dor de anos que Arcádio Soares infligiu a seus subordinados para seu próprio benefício agora desabava sobre ele, despindo-o dos últimos resquícios de sua antiga arrogância. O sistema, que ele considerava seu ganha-pão obediente, o mastigou e cuspiu sem piedade. No mesmo momento, do outro lado de Bela Vista do Sul, Esperança estava parada em frente ao espelho embaçado do corredor, abotoando o último botão de seu casaco batido. Ela ajeitou com decisão o lenço de lã, preparando-se para ir à Unidade Básica de Saúde número 3 em busca de trabalho, quando o silêncio do apartamento foi quebrado por um toque de campainha insistente e prolongado. Esperança estremeceu. Os dedos congelaram no botão. Ela olhou para a porta de madeira, esperando o pior. Talvez Soares tivesse decidido se vingar por último, enviando um policial com alguma inspeção forjada. Ela abriu a fechadura metálica. No limiar estava o motorista Sebastião. Seu casaco de lã de ovelha exalava um cheiro forte de ar gelado, neve derretida e fumaça de escapamento. O rosto do motorista estava vermelho e em seus olhos dançavam faíscas de uma alegria quase louca. Dona Esperança, se arrume, vamos. Tião respirava com dificuldade, gesticulando com suas mãos enormes em luvas de malha grossa. A senhora não sabe o que está acontecendo lá. Levaram nosso Soares preso. Vieram da promotoria da capital. Arrombaram os cofres. Levaram os papéis. Dizem que ele vai ver o sol nascer quadrado por um bom tempo. Esperança parou, sem ousar acreditar no que ouvia. Uma onda quente e pulsante se espalhou em seu peito. Eduardo de Almeida, o velho procurador, cumprira sua palavra. Ele não apenas levou o filho, mas passou por cima de quem praticava a ilegalidade. Espere, Tião. Levaram Soares. Isso é bom. Mas o que eu tenho a ver com isso? Minha carteira de trabalho está manchada com uma demissão por justa causa. Que justa causa? Dona Esperança? O motorista soltou uma risada alegre e a pegou gentilmente pelo cotovelo. Veio um figurão da Secretaria de Saúde do Estado, virou tudo de cabeça para baixo. A nossa equipe, quase todo mundo, entregou uma petição na mesa dele. Exigimos que a senhora volte, e não apenas como enfermeira de emergência. Vamos!
A ambulância está esfriando lá embaixo. O caminho até o hospital passou como um borrão. A velha ambulância saltava nas ruas esburacadas e congeladas. O motor roncava e Esperança olhava pela janela para os galhos nus das árvores, com os pensamentos confusos. O pronto-socorro a recebeu com uma agitação incomum. A enfermeira de plantão, ao ver Esperança, abriu um sorriso e acenou em direção à ala administrativa. A porta do escritório do diretor estava entreaberta. O ar lá dentro ainda guardava o cheiro enjoativo do perfume alheio, mas as janelas já estavam escancaradas, resfriando o ambiente abafado. Atrás da mesa maciça e polida, sentava-se um homem de cabelos grisalhos e bem apessoado, em um terno elegante. Diante dele, uma pilha grossa de petições da equipe. Esperança Oliveira da Costa, o funcionário levantou-se para recebê-la, apontando para a cadeira de visitantes. Entre, por favor, sente-se. Meu nome é Igor Matos. Represento a Secretaria de Saúde do Estado. Esperança sentou-se na cadeira dura. A madeira fria incomodava suas costas. Realizamos uma investigação completa das ações da antiga gestão. A voz de Igor Matos soava seca, profissional, mas com notas de respeito. O alerta veio de cima, de pessoas muito respeitadas em Porto Claro. Os fatos de desvio de medicamentos, violações de deveres funcionais e pressão sobre a equipe foram totalmente confirmados. Sua ordem de demissão foi anulada por ser ilegal. A anotação correspondente em sua carteira de trabalho será considerada nula. Ele fez uma pausa, juntando as folhas de papel em uma pilha arrumada. Mas eu a convidei não apenas para apresentar um pedido de desculpas oficial em nome da secretaria. O hospital ficou sem um líder. A situação é crítica. Faltam medicamentos. Os cronogramas de plantão estão uma bagunça. A equipe está agitada. Seus colegas, ele bateu o dedo enfaticamente na pilha de petições, afirmam unanimemente que a única pessoa capaz de colocar ordem aqui é a senhora. A senhora tem uma vasta experiência prática, uma reputação impecável e, como os eventos recentes mostraram, princípios morais de ferro. Esperança ficou pasma, a garganta secou de repente. Doutor Igor, eu sou uma profissional da prática. Estou acostumada a trabalhar em atendimentos, aplicar soro, fazer curativos. Gerenciar um hospital inteiro é uma responsabilidade completamente diferente. Burocracia, relatórios, suprimentos. A burocracia nós ajudaremos a organizar. Enviaremos um economista competente do Estado, interrompeu o funcionário de forma suave, mas insistente. Mas a consciência e a compaixão pelos pacientes não podem ser enviadas por decreto. O hospital precisa de um líder que veja pessoas vivas por trás das estatísticas. A senhora salvou um homem, arriscando sua própria carreira e liberdade. Este é o ato de uma verdadeira profissional de saúde. Oferecemos a você o cargo de diretora interina do Hospital Municipal, com posterior efetivação. Um silêncio denso pairou no escritório. Esperança olhou para a cadeira de couro vazia de Soares. Apenas uma semana atrás, ela estava nesse mesmo escritório, ouvindo insultos e se preparando para ir para o nada. Agora, o destino dera uma volta completa, devolvendo-lhe a dignidade roubada. A justiça, na qual ela quase deixara de acreditar, de repente adquiriu contornos reais e tangíveis. Eu aceito. A voz de Esperança soou grave, mas absolutamente firme. Só tenho uma condição. Vamos rever completamente o protocolo de admissão de pacientes de emergência. Pessoas sem documentos não serão mais deixadas no frio. Igor Matos assentiu com aprovação. Aceito. Pode começar seu trabalho, dona Esperança. Amanhã de manhã, esperamos a senhora na secretaria para assinar a portaria. No final da noite, Esperança voltava para casa. O vento havia amainado e grandes flocos de neve caíam lentamente do céu, cobrindo o asfalto sujo com um manto branco e limpo. A vitória foi completa, inquestionável. Amanhã começaria uma fase totalmente nova, um trabalho pesado e exaustivo para reconstruir o hospital, reuniões, ligações noturnas dos plantonistas. Ela sabia que daria conta. Mas quando a chave estalou na fechadura e ela entrou no corredor escuro, o sentimento de triunfo se evaporou instantaneamente. O apartamento a recebeu com um vazio retumbante e morto. Esperança, sem acender a luz, foi para a cozinha. No escuro, o pêndulo de latão do relógio brilhava ritmicamente. Tic-tac, tic-tac. Ela havia conseguido justiça, recuperado seu bom nome e até mesmo recebido uma promoção.
Mas neste novo mundo correto, Constantino não estava mais. Na mesa da cozinha não havia batatas fritas douradas, o ar não cheirava serragem, e na sala o velho abajur de cúpula verde não estava aceso. Esperança sentou-se em um banquinho, cobrindo o rosto com as mãos frias que cheiravam a geada. As mágoas do passado haviam recuado. A traição do ex-marido agora parecia um episódio pequeno e insignificante da vida de outra pessoa. Mas a perda do homem que ela salvara do nada queimava por dentro com um fogo constante e impiedoso. O eco de sua própria dor, que ela escondera por tanto tempo por trás dos problemas dos outros, a engoliu por completo. Ela estava sozinha no auge de sua pequena, mas tão amarga vitória. Fevereiro de 2004 atingiu Bela Vista do Sul, com nevascas densas e impenetráveis. Esperança estava sentada atrás da mesa maciça que um dia pertenceu a Soares. Agora, a superfície polida não via copos de uísque nem iguarias. A mesa estava coberta de prontuários amarelados, orçamentos para a compra de medicamentos e escalas de plantão. Em 3 meses no novo cargo, ela emagreceu, as maçãs do rosto ficaram mais proeminentes e seus cabelos castanhos ganharam mais fios de prata. Ela tirou os óculos de armação fina e esfregou a ponte do nariz. As pálpebras estavam pesadas, como se tivessem areia sob elas. O ar no escritório cheirava a tinta fresca dos novos livros de registro e a um cheiro sutil e persistente de pomada que vinha do corredor. O hospital estava revivendo, erguendo-se com dificuldade e rangidos do pântano burocrático. Esperança conseguiu verbas do orçamento estadual para consertar o sistema de aquecimento. Ela pessoalmente ia aos depósitos para brigar com os fornecedores sobre a qualidade do algodão e das ataduras. Agora no almoxarifado havia pilhas arrumadas de lençóis engomados e nas salas de procedimentos um estoque suficiente de antibiótico. Mas sua maior conquista foi uma pequena construção anexa nos fundos. Um módulo aquecido, onde agora um técnico de enfermagem de plantão atendia os desabrigados congelados, sem documentos e sem um teto. Bateram brevemente na porta. A enfermeira-chefe apareceu segurando uma pilha de lençóis limpos. Dona Esperança, a senhora devia ir para casa. Já passa das 10? Vai querer dormir no sofá de novo? Na voz da mulher havia um carinho genuíno e caloroso. A equipe apoiava sua nova chefe incondicionalmente. Já vou, Kátia. Estou terminando um relatório para a Secretaria de Saúde e já saio. Esperança forçou um sorriso encorajador, arrumando os papéis em uma pasta de papelão. Como está o novato do leito 3? A febre baixou? Baixou. Tá dormindo como um bebê. Vá, a gente dá conta aqui. O mecanismo está funcionando como um relógio. Como um relógio, repetiu Esperança mentalmente, e uma dor surda e familiar apertou seu peito. A frase a transportou instantaneamente para seu apartamento vazio, para o balanço rítmico do pêndulo de latão. O caminho para casa através da nevasca esgotou suas últimas forças. A neve rangia sob suas botas de inverno pesadas. O frio queimava suas bochechas. Esperança caminhava de cabeça baixa, pensando em como a natureza humana é estranha. Ela tirou o hospital das ruínas, salvou dezenas de vidas, ganhou o respeito de toda a cidade, mas bastava cruzar o limiar de seu apartamento escuro e impecavelmente arrumado para que toda essa armadura social se desfizesse em pó. 3 meses de silêncio absoluto, Eduardo de Almeida e seu filho pareciam ter se dissolvido no ar gelado, retornando à sua órbita inalcançável. Esperança se proibia de esperar. Todas as manhãs ela vestia seu jaleco como um uniforme de soldado e ia para a batalha pela saúde dos outros, escondendo sua própria saudade no fundo de sua memória. Ela mal tirara o casaco quando o silêncio do corredor foi quebrado pelo toque estridente e vibrante do velho telefone de disco. Esperança estremeceu. Naquela hora, só podiam ligar do pronto-socorro. Um caso de emergência, um acidente grave. Ela rapidamente tirou as botas e agarrou o pesado fone de baquelite. Alô, Oliveira. Do outro lado da linha, um silêncio denso e tenso. Apenas o crepitar suave da linha e a respiração irregular e ofegante de alguém. Pronto-socorro? Fale, não tô ouvindo. Ela franziu a testa, pressionando o fone com mais força contra a orelha. Esperança, olá. A voz era masculina, um pouco abafada e dolorosamente familiar, mas não era de Constantino. Esperança congelou. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Miguel, seu ex-marido. O homem que 5 anos atrás arrumou suas camisas impecáveis em uma mala de couro e foi construir uma nova vida brilhante com uma mulher 15 anos mais jovem. Olá, Miguel.
Sua voz soou surpreendentemente calma, sem qualquer entonação emocional, como se estivesse falando com um parente distante e não muito agradável. Não desligue, por favor. Miguel começou a falar rápido, ansioso, engolindo o final das palavras. Esse nervosismo contrastava drasticamente com sua antiga autoconfiança arrogante. Eu liguei para o hospital, me disseram que você agora é a diretora. Quem diria? Parabéns. Eu sempre soube que você tinha pulso firme. Você me liga às 11 da noite para discutir minha carreira? Ele soltou um suspiro pesado e rouco no telefone. Não, é que... Esperança, eu estava passando por aqui uns dias atrás, vi as luzes do seu apartamento acesas. Fiquei uns 40 minutos na neve sem coragem de subir, sabe? Minha vida virou de cabeça para baixo. A Leira foi embora, disse que estou envelhecendo, que sou chato. Estamos dividindo o apartamento, essa sujeira de tribunais, advogados. Volto para casa à noite e tá tudo vazio, nem um chá para fazer. O eco da dor, ele atinge a todos que um dia traíram. Esperança fechou os olhos, encostando a nuca no papel de parede frio do corredor. 5 anos atrás, ela teria dado metade da vida por essa ligação. Teria chorado, gritado, implorado para que ele reconsiderasse ou corrido para consolá-lo. Mas agora, por dentro, havia apenas um vazio estéril e uniforme. Esperança, você está calada? Em sua voz, uma nota patética e suplicante apareceu. Eu me lembro muito das nossas noites, de como a gente sentava na cozinha, de como você fazia aquela batata frita com orégano. Eu fui um idiota, Esperança. Troquei ouro de verdade por uma bijuteria barata. Talvez. Talvez a gente pudesse se encontrar só para conversar, tomar um café. As pessoas se perdoam. As palavras de Miguel caíam no silêncio do apartamento como cartuchos vazios. De repente, Esperança viu claramente uma imagem. Outro homem, com uma cicatriz profunda acima da sobrancelha, em pé junto ao seu fogão, vestindo uma camisa de flanela estranha, virando cuidadosamente as batatas em uma frigideira de ferro. Aquele que consertava portas e afiava facas. Aquele que a olhava com um olhar cheio de gratidão reverente. E não de pena exigente de si mesma. O café esfriou, Miguel disse ela, em voz baixa, mas absolutamente inflexível. Esperança, não seja tão radical. Me dê uma chance. Eu sei que você mora sozinha. Não tem ninguém. Eu vou consertar tudo. Eu tenho a minha vida, Miguel. Enela, não há lugar para você, nem para encontros, nem para conversas. Você fez sua escolha há 5 anos. Eu estou fazendo a minha agora. Adeus. Ela colocou o fone no gancho com cuidado, sem bater. O plástico estalou secamente, sem lágrimas, sem tremores nas mãos. Esperança foi até o quarto. Abriu a gaveta debaixo da cômoda. Lá, sob uma pilha de lençóis limpos, havia uma velha caixa de sapatos de papelão. Nela, guardava alguns recibos, fotos desbotadas e uma carta fechada. Um envelope amarelado, sem remetente, que ela encontrou na caixa de correio 1 mês após o divórcio. Ela o guardou como uma relíquia, com medo de ler e com medo de jogar fora. Esperança pegou o envelope. O papel áspero roçou em seus dedos. Sem pensar 2 vezes, ela rasgou a carta ao meio com um movimento brusco. Depois, mais uma vez e outra. Os pequenos pedaços irregulares voaram para o lixo sob a pia. O passado estava encerrado. A dor da traição, que a atormentou por anos, finalmente se transformou em cinzas. Ela havia vencido os fantasmas de sua juventude, mas a vitória não trouxe alegria. Esperança apoiou as mãos na beirada da pia e olhou para a janela escura da cozinha, onde a nevasca de fevereiro uivava. Ela libertou seu coração da velha mágoa, mas ele imediatamente se encheu de uma nova e torturante saudade. Onde você está, Constantino? Ela sussurrou quase inaudivelmente e sua respiração deixou uma mancha embaçada no vidro frio. Será que para você eu fui apenas uma enfermeira que cuidou de um ferimento? A resposta foi apenas o zumbido do vento e o tic-tac rítmico do pêndulo. Ela apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. Amanhã seria um novo dia, difícil, longo, cheio da dor alheia que precisava ser curado. Esperança deitou-se na cama por fazer, sobre a colcha, cobrindo-se com aquele mesmo cobertor felpudo, sob o qual Marcos um dia esteve, e caiu em um sono pesado e inquieto. Ela não sabia que, naquele exato momento, pela estrada coberta de neve e sem iluminação, que ligava Porto Claro à Bela Vista do Sul, um SUV escuro avançava teimosamente, cortando os montes de neve com a luz amarela de seus faróis. Um baque surdo e rítmico cortou o sono pesado. Esperança abriu os olhos bruscamente.
Alguém batia com insistência e força na porta de entrada com os nós dos dedos. Não era a campainha. O velho sino elétrico estava em silêncio, mas uma batida, como se a pessoa soubesse exatamente que a dona da casa estava ali. Ela jogou o cobertor felpudo de lado, encolhendo-se com o frio da manhã. Os pés descalços tocaram um assoalho gelado. O corredor estava escuro. O relógio na cozinha marcava 3:30 da manhã. A respiração ficou presa. A essa hora, batem a porta ou com más notícias ou aqueles que não têm mais para onde ir. Esperança aproximou-se da porta, ajeitando o roupão de banho. A maçaneta de metal queimou sua mão com o frio. Quem é? A voz soou rouca, rachada. Do outro lado da porta, uma pausa de um segundo, através da qual se ouvia apenas o assobio da corrente de ar no corredor do prédio. E então ouviu-se um barítono grave e calmo, que fez uma onda de calor percorrer a espinha de Esperança. Sou eu, Esperança. Abra, por favor. Seus dedos, antecipando os pensamentos, giraram a fechadura. A porta pesada se abriu com um rangido prolongado, deixando entrar no corredor nuvens de vapor gelado. No limiar estava Constantino. Sobre seu casaco de cachemira cinza escuro havia uma espessa camada de neve que não derretia. Os ombros estavam densamente cobertos de branco. O rosto mais magro, curtido pelo vento, a ruga profunda entre as sobrancelhas, ainda mais nítida. A cicatriz avermelhada na têmpora se transformara em uma linha fina e esbranquiçada. Ela deu um passo para trás, esquecendo como se respira. O ar ficou preso em sua garganta como um nó seco. A estrada ficou completamente bloqueada pela neve. Constantino cruzou o limiar, fechando a porta pesadamente atrás de si. A neve de sua gola começou a derreter, deixando manchas escuras e úmidas no assoalho. Levei quase 6 horas de Porto Claro até aqui. Tive que tirar o carro do acostamento 2 vezes. Pensei que ia congelar no meio do nada, como daquela vez debaixo do viaduto. Mas eu precisava chegar, justamente hoje. Esperança permaneceu em silêncio. Toda a sua defesa construída, todo o orgulho e a armadura de rigor profissional desmoronaram em um instante, deixando apenas uma alegria desprotegida e nua. Tire o casaco. Vou colocar a chaleira no fogo, foi tudo que conseguiu dizer, virando-se para que ele não visse a umidade traiçoeira que se acumulava em seus olhos. Na cozinha, o fogão a gás estalou, acendendo uma chama azul. A água na chaleira velha começou a fazer um ruído surdo. Constantino entrou logo depois, tirando as roupas de cima. Por baixo do casaco, um suéter de lã elegante. Ele parecia grande demais, imponente demais para aquele apartamento apertado, mas ao mesmo tempo preenchia exatamente o vazio que estava enlouquecendo Esperança. Ele se sentou em seu banquinho habitual, levantou a cabeça e olhou demoradamente para a parede. O pêndulo de latão do relógio balançava ritmicamente. Tic-tac. Está funcionando, disse ele em voz baixa. E nessa palavra curta havia tanto alívio não dito, como se ele não estivesse falando de um mecanismo de relógio. Tá funcionando, ecoou Esperança, colocando diante dele uma xícara com chá fumegante. O calor da faiança aquecia seus dedos gelados. A mola era forte. Constantino segurou a xícara com as 2 mãos. Eu sei como isso pareceu, Esperança. Meu silêncio, meu desaparecimento por 90 longos dias. Ele começou a falar com calma, escolhendo cuidadosamente as palavras, mas em sua voz vibrava uma tensão. Você deve ter pensado que eu simplesmente virei a página, voltei para minha vida confortável e esqueci a mulher que me tirou do fundo do poço. Ela se sentou em frente a ele, baixando o olhar para a toalha de plástico da mesa. O eco de sua dor passada, o medo de ser abandonada novamente, ainda pulsava fracamente sob suas costelas. Eu não pensei nada, Constantino. Você tem sua vida complicada, cheia de obrigações. Eu tenho a minha... Virei diretora do hospital, tenho muito trabalho. Eu sei do hospital. Meu pai acompanhou o destino do Soares. Aquele canalha pegou uma pena de prisão efetiva por fraude com medicamento. Constantino tomou um gole do chá quente e seus ombros tensos relaxaram um pouco. E eu, nesses 3 meses... estive arrancando pela raiz a podridão que quase destruiu minha família. Ele olhou diretamente em seus olhos, e Esperança viu neles o cansaço escuro e pesado de um homem que passou por uma longa guerra. O mandante do meu sequestro tentou fugir para o exterior. Meu pai, depois de tudo o que passou, piorou. Uma crise hipertensiva gravíssima. Ficou 4 semanas na cardiologia. Eu passava as noites ao lado da cama dele, e durante o dia corria para as promotorias, dava depoimentos, refazia meus documentos das cinzas, acionava os velhos contatos do meu pai para que o caso não fosse engavetado,
Foi um trabalho sujo e perigoso. Constantino estendeu a mão sobre a mesa e cobriu os dedos dela com sua mão grande e quente. Um choque elétrico percorreu sua pele ao toque dele. Eu não tinha o direito de te ligar, não tinha o direito de vir aqui. Enquanto aquelas pessoas estivessem em liberdade, qualquer ligação comigo era mortalmente perigosa para você. Eles poderiam atacar no ponto mais fraco, e você se tornou esse ponto para mim. Esperança. O mais vulnerável e o mais necessário. Eu tinha medo de que, enquanto eu limpava minha vida da sujeira, você trocasse a fechadura ou deixasse outra pessoa entrar em sua casa. Esperança se lembrou da recente ligação noturna do ex-marido, da carta rasgada em pedaços no lixo. Um sorriso suave, incrivelmente cansado, mas luminoso, tocou seus lábios. As fechaduras aqui são velhas, Constantino, mas não deixam estranhos entrarem. Ele soltou o ar ruidosamente, como se tivesse se livrado de uma laje de concreto dos ombros. A ruga dura entre suas sobrancelhas se suavizou. Constantino levantou-se, contornou a mesa apertada da cozinha e parou ao lado dela. A nevasca lá fora continuava a arranhar o vidro, mas, dentro do apartamento em Bela Vista do Sul, impregnado com o cheiro de chá e calor doméstico, finalmente reinava o silêncio. Não o silêncio ensurdecedor e morto da solidão, mas a paz profunda e vibrante de duas pessoas que encontraram seu porto seguro após uma longa tempestade. Você ainda tem aquelas ervas secas? Ele perguntou de repente, com um tom caseiro e quente. Aquelas, com erva cidreira. Congelei até os ossos enquanto desenterrava o carro da neve. Tenho, Marcos respondeu Esperança em voz baixa, chamando pela primeira vez naquela noite pelo nome com que o conheceu. Constantino sorriu suavemente, aceitando o nome como uma senha conhecida apenas por eles dois. O passado não tinha mais poder sobre eles. À frente, esperava o amanhecer. O final de fevereiro de 2004 amanheceu incrivelmente claro. A nevasca que assolou Bela Vista do Sul durante toda a noite se dissipou com o amanhecer, deixando para trás montes de neve altos e cintilantes sob o sol, e um silêncio profundo e vibrante. Esperança acordou com um aroma incomum e tentador. Cheirava pão torrado, manteiga derretida e café forte, recém-passado. Ela abriu os olhos. O sol de inverno inundava generosamente o quarto com uma luz dourada e espessa, refletindo-se na neve branca sobre o parapeito da janela. O ar no quarto estava quente, denso, impregnado de uma sensação esquecida de tranquilidade. Ela jogou um roupão de banho sobre os ombros, pisando suavemente com os pés descalços no assoalho aquecido pelos raios de sol. Da cozinha vinha o chiado suave de uma frigideira e um barítono rítmico e calmante. Constantino estava conversando com alguém. Esperança parou na porta. O homem estava de costas para ela, vestindo aquela mesma camisa de flanela velha que ela tirara para ele de uma gaveta funda na noite anterior. Ele segurava o pesado fone de baquelite do telefone com o ombro, enquanto com a mão livre virava habilmente as rabanadas douradas com uma espátula de madeira. Sim, pai, cheguei bem. Sua voz soava suave com aquele calor respeitoso que só os filhos que quase perderam seus pais têm. O carro derrapou algumas vezes, mas nada grave. As máquinas já estão limpando a estrada. Como está sua pressão? Do outro lado da linha, ouviu-se o murmúrio rítmico e abafado de Eduardo de Almeida. Constantino riu baixinho e o som rolou pela cozinha apertada como uma onda aveludada. Entendi. Tome os remédios rigorosamente na hora certa. Vou ficar aqui por alguns dias. Temos muito que conversar. Sim, com certeza darei o recado. Um abraço, pai. Constantino colocou o fone no gancho e o aparelho estalou secamente. Ele se virou, sentindo a presença de Esperança. Sob a luz brilhante da manhã, seu rosto parecia mais jovem. As sombras de cansaço sob seus olhos se suavizaram e a ruga severa que antes cortava sua testa quase desapareceu. A cicatriz na sobrancelha direita esbranquiçou, tornando-se uma linha fina e quase imperceptível. A única lembrança daquele terrível junho que os uniu. Bom dia, disse ele, largando a espátula em um pires. Espero não ter, lá acordado com meus experimentos culinários. Encontrei um pão de ontem na despensa, decidi salvar a situação. E o café eu trouxe comigo, em grãos. Tive que moer no pilão, a moda antiga.
Esperança aproximou-se da mesa. Sobre a toalha de plástico desbotada, havia 2 xícaras de faiança, das quais subia um vapor denso com cheiro de chocolate amargo. Em uma cesta de vime, as rabanadas quentes brilhavam. Aquele simples quadro de natureza morta, de repente lhe pareceu a visão mais bonita dos últimos 5 anos. Bom dia, Constantino. Ela se sentou no banquinho, segurando a xícara quente com as mãos. A cerâmica aqueceu sua pele agradavelmente. Eduardo de Almeida está preocupado, ou melhor, está controlando a situação. Velho hábito de procurador. Constantino sentou-se em frente a ela. Seu joelho tocou acidentalmente a perna dela sob a mesa, mas nenhum dos dois se afastou. Ele mandou-lhe dar os maiores cumprimentos e disse que se eu voltar para Porto Claro sozinho, ele pessoalmente expedirá um mandado de prisão contra mim por estupidez incurável. Esperança tomou um pequeno gole. O café era escaldante e forte, com uma espuma densa e amarga. O sabor era drasticamente diferente do pó solúvel barato com que ela se engasgava antes dos plantões matinais. O sabor de outra vida, uma vida real. Ela olhou para as mãos grandes e fortes dele, tranquilamente pousadas sobre a mesa. Constantino, você entende que somos de mundos completamente diferentes, não é? Esperança começou a falar em voz baixa, tentando evitar que a voz tremesse. Ela precisava dizer aquilo em voz alta para destruir as últimas ilusões, se é que existiam. Eu sou uma mulher simples, uma enfermeira que por acaso se tornou diretora de um pequeno hospital de província. Meu mundo é o cheiro de cloro, relatórios para a Secretaria de Saúde, telhados com goteiras nos quartos e a eterna falta de ataduras. E você, em Porto Claro, tem uma construtora, uma posição, status. Seu círculo social não entenderá uma escolha como essa. E você, comigo, simplesmente ficará entediado. Constantino a ouviu atentamente. Nenhum músculo se moveu em seu rosto. Ele não a interrompeu, não protestou ardentemente, como fazem os rapazes em um impulso de paixão. A maturidade tem essa beleza. As pessoas aprendem a ouvir o subtexto. Ele não ouviu uma recusa, ouviu medo, um medo profundo e enraizado de uma mulher que já fora traída por cheirar a remédios em vez de perfumes caros. Terminou, Dona Esperança. Ele sorriu suavemente, empurrando para ela o prato com as rabanadas. Agora, permita-me falar. Ele apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se para a frente. O cheiro de seu perfume se misturou ao aroma do café, criando um casulo invisível, mais denso, que os isolava de todo o resto do mundo. O status e a posição de que você fala não me salvaram quando eu estava deitado com a cabeça rachada sobre um pano sujo debaixo de um viaduto. A voz de Constantino soou grave, aveludada, enchendo o espaço da cozinha com uma confiança inabalável. Meu dinheiro não me aqueceu naquele porão de cimento. Toda essa casca cai de uma pessoa em um segundo, quando ela se depara com a morte. Sabe no que eu estava pensando enquanto dirigia para cá, no meio da nevasca? Ela balançou a cabeça negativamente, incapaz de desviar o olhar de seus olhos. Eu estava pensando que o verdadeiro valor não se mede em metros quadrados de escritórios, nem em zeros em contas bancárias. Ele se mede por quem está disposto a segurar sua mão quando você cheira a sujeira da rua e a morte. Você me salvou não porque eu era filho de um procurador. Você salvou Marcos, um homem sem nome e sem passado. Você dividiu seu pão comigo quando você mesma ficou sem emprego. Ele estendeu a mão e, com a ponta dos dedos, tocou suavemente a têmpora dela, afastando uma mecha de cabelo castanho com fios brancos que escapara do coque. Com esse toque cuidadoso, foi como se uma mola invisível e tensa se rompesse dentro de Esperança. Os anos de solidão congelada começaram a derreter rapidamente. Eu tenho 45 anos, Esperança, continuou ele, olhando-a com uma ternura penetrante. Meu pai está com mais de 70. Nós aprendemos a lição muito bem. A vida pode acabar em qualquer terça ou quinta-feira. Não temos tempo para jogos de desigualdade social. Eu vendi minha parte na construtora em Porto Claro. Esperança abriu os lábios, surpresa, esquecendo o café por terminar. Como assim, vendeu? Pra quê? Porque estou transferindo o capital principal pra cá, pra Bela Vista do Sul. Constantino recostou-se no banquinho. Seus olhos brilhavam com um triunfo tranquilo. Pretendo abrir uma filial aqui para a produção de materiais de construção. A região está se desenvolvendo, precisa de empregos. E, além disso, o Hospital Municipal precisa de um patrocinador confiável. Os orçamentos públicos, pelo que entendi, não são suficientes para uma reforma completa do sistema de aquecimento e para a compra de novos equipamentos para a UTI. Ele falava de tubulações, orçamentos e materiais de construção. Mas Esperança ouvia claramente algo completamente diferente. Ele dizia:
Eu fico, não vou te deixar ir. Vou construir nossa casa comum aqui, ao seu lado. Pela primeira vez em 5 anos, o eco pesado e opressor da traição passada silenciou para sempre. Esperança percebeu que não tinha mais medo. Não precisava provar nada. Não precisava esconder sua dor atrás da gola engomada de um jaleco médico. Aquele homem com a cicatriz na têmpora não veio em busca de redenção de uma dívida. Ele veio por ela. E o Dr. Eduardo, a voz de esperança tremeu, mas agora de uma alegria clara que transbordava em seu peito. Ele vai ficar sozinho lá. Meu pai se muda conosco, respondeu Constantino com segurança. Já olhei uma casa grande de madeira com um pomar de macieiras nos arredores da cidade. Um velho precisa de ar fresco, paz e uma família forte. Ele quer muito ouvir uma voz feminina soando na casa novamente. E sabe, por algum motivo ele tem certeza de que você faz o melhor doce de framboesa do mundo. Esperança riu baixinho, feliz. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente rolaram, mas não queimaram suas bochechas com amargura. Era a umidade pura e quente do perdão e da aceitação absoluta. De framboesa, eu não prometo, ela sorriu por entre as lágrimas, apertando a mão larga e quente dele com seus dedos. Mas de maçã com canela, eu faço com certeza. Agosto de 2004 foi um mês denso, doce, generoso em longas noites de calor. O ar sobre Bela Vista do Sul tremeluzia, impregnado com um aroma forte de maçãs maduras, grama seca do campo e a fumaça de uma chaleira aquecida com lascas de bétula. Esperança estava na ampla varanda de madeira de sua nova e espaçosa casa, mexendo lentamente com uma longa colher de pau doce que borbulhava em uma panela de cobre. A massa âmbar fervia suavemente, liberando bolhas transparentes na superfície. O cheiro de canela e maçãs assadas envolvia as paredes de touras em uma nuvem densa e aconchegante. Os degraus da varanda rangeram suavemente. Constantino subiu carregando uma cesta de vime pesada, cheia de frutas vermelhas. Ele usava uma camisa de linho simples, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. Nesses 6 meses, ele parecia ter rejuvenescido uns 10 anos. A ruga profunda na testa se suavizou completamente, e nos cantos dos olhos surgiram ruguinhas radiantes e quentes, de um homem que ri muito e com sinceridade. A última colheita do lado sul. Ele colocou a cesta no chão de tábuas com um baque surdo e se aproximou de Esperança por trás. Suas mãos grandes e fortes pousaram familiar e cuidadosamente em seus ombros. Seus lábios tocaram sua têmpora, envolvendo sua pele com um hálito quente. Se fizermos mais uma panela, teremos que construir uma adega separada. Pai, ela riu baixinho, inclinando a cabeça em seu ombro. Em seu peito, espalhou-se aquele calor uniforme e profundo que só se sente quando finalmente se está em casa. Eduardo de Almeida pediu doce caseiro. E para ex-procuradores, você sabe, é arriscado recusar ela, respondeu com malícia, desligando o fogão. Como se ouvisse seu nome, do fundo do pomar, surgiu Eduardo de Almeida. O velho caminhava lentamente, apoiando-se em sua inseparável bengala, mas mantinha as costas impecavelmente retas. Atrás dele, rebolando comicamente em suas patas curtas, vinha um cão vira-lata peludo, um filhote que Constantino havia encontrado no portão da construtora local um mês antes. Dona Esperança, minha querida. A voz do velho procurador soava vigorosa, sem a antiga amargura rachada. Ele subiu os degraus, apoiando a bengala cuidadosamente no corrimão. Encontrei um pé de groselha maravilhoso no fundo do jardim. O que a senhora acha de cuidarmos dele amanhã? Constantino gemeu de forma teatral, cobrindo os olhos com a mão, enquanto Esperança ria alto, secando as mãos em uma toalha. Eles se sentaram à grande mesa redonda, coberta com uma toalha de linho. As xícaras de porcelana tilintaram delicadamente nos pires. Da janela aberta da sala, ouvia-se o tic-tac rítmico e calmante daquele mesmo relógio de latão que eles trouxeram do antigo apartamento. Só que agora o som não media os segundos de solidão, mas o pulso de sua grande família comum. Esperança olhava para os homens sentados ao seu lado, para a cabeça grisalha de Eduardo de Almeida, que espalhava com apetite o doce fresco em uma fatia de pão macio, para Constantino,
que contava ao pai sobre a entrega de novos equipamentos para a ala de cardiologia do Hospital Municipal. Em seu domínio, agora havia ordem. Os prédios estavam sendo reformados, os médicos recebiam bônus de um fundo especial criado por seu marido e os desabrigados nunca mais eram deixados no frio. Ela tomou um gole do chá forte com erva cidreira, sentindo uma clareza absoluta e sofrida se cristalizar dentro de si. A vida não é uma estrada reta e segura. É uma trilha sinuosa, às vezes cruel, na qual é fácil perder a fé. Por 5 anos, Esperança carregou o peso da traição do ex-marido, permitindo que a baixeza alheia a convencesse de que não era digna de amor. Eduardo de Almeida quase se consumiu nas chamas de sua própria integridade. Constantino passou pelo terror primitivo e pela dor da aniquilação física. Mas foi exatamente lá, no fundo do desespero, onde cheirava a lama gelada debaixo de um viaduto, que se escondia a salvação. A sabedoria que Esperança adquiriu era simples como aquela tarde de maçãs. A verdadeira misericórdia nunca é em vão. Ao lançar sementes de compaixão na desgraça alheia, não apenas salvamos outra pessoa, mas construímos uma ponte pela qual a felicidade um dia poderá retornar para nós. Feridas profundas da alma não cicatrizam com o tempo, mas com a coragem de acreditar novamente nas pessoas. Não se pode construir uma família sobre um passado ideal e sem nuvens. Ela se constrói sobre a disposição de perdoar a vida por seus golpes e, apesar de tudo, estender a mão para quem está congelando na escuridão. O sol descia lentamente atrás das copas das macieiras, pintando o céu sobre Bela Vista do Sul em tons suaves de pêssego. Constantino cobriu a mão de Esperança com a sua, entrelaçando seus dedos. Nesse aperto firme e confiável, não havia sombra de dúvida. Apenas uma gratidão silenciosa e a promessa de que, a partir de então, nenhum inverno seria frio para eles. A história de Esperança e Constantino tocou você? Você acredita que uma pessoa que já sofreu uma grande traição pode realmente deixar o passado para trás e aprender a confiar novamente? Compartilhe sua experiência de vida e seus pensamentos nos comentários. É muito importante para nós saber a sua opinião. Se este conto ressoou em sua alma, deixe um like e inscreva-se em nosso canal para não perder novas histórias profundas e reais sobre o que mais importa: família, perdão e amor verdadeiro.